Eu não sei mesmo fazer estas. Uma pequena publicidade antes de começarem a ver esta conversa. O meu mais recente novo livro, Sucesso e Insucesso, está aí no mercado, ok? É um livro que fala sobre tudo sobre o insucesso, sobre onde ele está, que fatores o desencadeiam, como podemos ultrapassar. Dizemos muitas vezes que aprendemos muito mais com insucesso do que com sucesso, então foi neste sentido que eu decidi escrever este livro. Para além disso, acredito que quanto mais aprendermos com o insucesso dos outros do que com o nosso, também melhor vai ser para nós. Obrigado a todos, já sabem, o livro está aí disponível no link da descrição do vídeo. Obrigado pela vossa atenção, espero que gostem também desta próxima conversa que vão ouvir. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje tem comigo o Mr. Zé Paulo. Mister, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite uma vez mais. Vamos lá então falar aqui um bocadinho de futebol e um bocadinho das suas ideias. Olá, obrigado Rafael, eu é que agradeço o convite e a oportunidade de, no fundo, expressar um bocadinho aquilo que são as minhas ideias em relação a uma coisa que eu gosto muito, que é o futebol. Mister, eu vi os seus últimos dois jogos, e começo com uma pergunta um bocadinho, acho eu, provocatória. Prefere ter um jogo dividido ou ter controle do jogo? E se prefere ter o controle do jogo, de que forma é que gosta de ter e que condições precisa para o fazer? Claramente prefiro ter o controle do jogo. As condições ideais para ter o controle do jogo passam, no fundo, por ter a bola mais tempo, dá-la menos ao adversário e conseguir geri-la. Agora, claro que ter a bola e não saber o que fazer com ela às vezes cria problemas. Pronto, a ideia aqui é termos ideias bem definidas de como é que queremos controlar o jogo, como é que queremos ter a bola, o que é que vamos fazer com ela. E pronto, e para ser um bocado sucinto e para não me estar a alongar já, porque não sei o que ainda aí vem, eu prefiro ter o controle do jogo com bola, e com a ideia daquilo que sabemos, o que é que procuramos ou por que caminhos queremos ir quando temos a bola, onde é que queremos chegar e como é que queremos chegar. Ok. A linha defensiva de cinco jogadores é para ter um maior controle de jogo ou as suas vantagens estão mais relacionadas com o momento defensivo? Uh, eu acho que as vantagens têm um bocadinho mais a ver com a parte. Não. Eu tenho um bocadinho da parte defensiva, ou seja, temos mais um homem na última linha, conseguimos defender um bocadinho melhor a área, e também a largura do terreno. Ofensivamente, acho que também tem vantagens a linha de 5 ou a linha de 3 a construir, permite-nos ter mais um homem de frente para o jogo, se tiver qualidade e boa tomada de decisão, permite se calhar a primeira fase de construção ser um bocadinho mais segura, mas mais efetiva se pudermos ter mais gente de frente para o jogo, neste caso 3 centrais, às vezes com 5, e aí já variamos mais um bocadinho, apesar de termos linha de 5 ou linha de 3 centrais, vamos variando um bocadinho na primeira fase de construção, por um momento estamos a 4 e vamos variando isso, mas tem um bocadinho a ver com isto, ter mais gente de frente para o jogo numa primeira fase e que possa tomar boas decisões. Ok. A sua primeira fase de construção depende muito do adversário ou tem comportamentos padrão, não vai ter de certeza, mas é muito padronizada? Tem alguns comportamentos padrão, ou melhor, ou tem alguns princípios comuns, independentemente da forma como o adversário se posiciona, se coloca, se nos pressiona mais ou menos alto. Há ali coisas que nós queremos e temos como padrão, se assim quiser chamar, chamaria mais como princípio, que é identificar onde é que há superioridade, e por princípio queremos sair curto, apoiado, queremos atrair mais adversários para a nossa primeira fase de construção, para depois, quando formos crescendo no campo e progredindo, termos mais tempo e mais espaço mais à frente. A ideia é um bocado esta,
Um, e é essa a ideia de ter mais gente atrás para construirmos melhor e conseguirmos também trazer mais adversários para, para perto da nossa baliza, para depois quando chegarmos longe ou perto da baliza do adversário, temos mais espaço para finalizar e para construir. Ok, que vantagens é que vê nessa construção, por exemplo, com a linha defensiva de 5? Isto porque eu defendo não, mas teoricamente sou um treinador que privilegia mais uma construção a 4. A minha dúvida é quais são as vantagens que você vê na forma como constrói? Onde é, ou melhor, como é que você consegue ver mais vantagens nessa forma de construir, por exemplo, comparativamente com se calhar uma linha de 4 e 2 médios? Ok. Aqui tem um bocadinho a ver com a vantagem numérica e espacial que conseguimos construir logo na primeira fase e na primeira linha de pressão do adversário. É claro que se o adversário só colocar um ponta de lança a pressionar três centrais, muitas das vezes já não estamos a construir a 5, estamos a construir a 3 porque projetamos os alas mais profundamente, porque considero que com 3 mais eventualmente o guarda-redes se entrar nesta construção, 3 mais um, temos claramente vantagem, não precisamos ter os alas tão baixos e a fixar ou a trazer mais adversários para ali. Depende um bocadinho disto e nós somos muito variáveis nesse momento do jogo especificamente. Nós construímos a 3, construímos a 4 e construímos a 5. E a 3 normalmente com os centrais, mas também vamos variando, às vezes é a 3 com um dos laterais ou um dos alas por dentro. Não é tão comum, não temos isso ainda tão, nesta fase da época, tão elaborado e tão estruturado, mas vamos variando. A vantagem de construir a 3 é aquilo ou a 5, em relação àquilo que colocaste, a questão de ter a 4, é depois podermos criar muita vantagem numa primeira fase, sermos mais sólidos, mais seguros e conseguirmos progredir sem tanto estorvo, digamos assim. A 4, às vezes o jogo fica um bocadinho mais a paz, se o adversário dividir mais, saltar com um médio, por exemplo, ou mesmo para um ponta de lança defender ou pressionar, encaminhar a bola para um corredor com dois centrais e o extremo do lado contrário vir fechar dentro, já ficamos ali com dificuldade a sair ou sem homem livre, a não ser o guarda-redes, daí às vezes metermos os 5, mas mesmo jogando com linha de 5 e nesta fase, se vistes os nossos primeiros 2 jogos, visto que houve momentos que nós construímos a 4 mais 2. Sim. Hum, não queria responder, não me queria esquecer daquilo que lhe ia perguntar, mas vamos imaginar que os dois laterais, ok, realmente estão a levar com pressão dos extremos, mas uma pressão alta. O Mister quer que os seus laterais, isto numa construção a 3, quer que os seus laterais baixem para criar espaço mais à frente para os seus extremos, ou quer que os seus laterais subam para os seus extremos andarem por dentro. Certo. Eu entendi a tua pergunta, mas acho que não tem nada a ver com os extremos nem com os laterais neste momento. Ok, Porquê? Se há ali uma paridade, extremo com ala ou extremo com lateral, ambos os lados, aí está em igualdade numérica. Eu vou querer que os alas, neste caso os laterais, sejam baixos para atrair os extremos, se por dentro não tenho grande vantagem, porque aí vou querer saltar se calhar a primeira fase de construção com uma bola mais longa e preferencialmente ter os extremos por dentro e a poder jogar e a pegar no jogo aí. Se porventura já tenho muita vantagem atrás no corredor central, só como eu te disse há pouco, só tenho um ponta de lança a pressionar os meus 3 centrais, eu vou querer que os meus alas projetem para levar jogadores dali para eu ter mais espaço na primeira fase de construção e a vantagem numérica de 3 para 1 no corredor central, aí projeto os alas. Se vir que no meio também já está 2 para 2 ou 2 para 3 e aí os alas mais baixos para eu eventualmente saltar essa pressão e colocar a bola mais à frente, porque já tenho 5 homens do adversário ou 4 numa primeira linha que eu vou ultrapassar com um passe um bocadinho longo, se for necessário. ok, mas você projetando, por exemplo, os seus laterais, vai colocar os seus extremos por dentro, certo? Certo? Ok, para perceber se batia no mesmo Sim. espaço ou não. Normalmente sim, quando projetamos os alas, os laterais,
os extremos jogam mais por dentro e mais baixos. A largura pá, acaba por ser oferecida então pelos seus centrais numa fase inicial? Na fase de construção, sim, sim. Ok, também. Às vezes temos uma dinâmica que é um dos médios vai pegar no corredor, ok? Projetamos os alas, um dos médios do corredor central vai fora, se percebemos que pode tirar vantagem daí, mas normalmente sim, os defesas centrais de fora é que dão a largura na primeira fase. Quando você faz isso e os seus laterais começam a andar subidos, se os extremos da equipa adversária acompanharem, teoricamente, isto se jogarem numa linha defensiva a 4, vão formar uma linha defensiva de 6 jogadores. Está confortável com isso? É algo que quer? Estou porque supostamente depois conseguimos ter mais gente atrás, mais espaço para circular e depois acho que em muitos momentos é preferível. Depois depende um bocadinho daquilo que os nossos extremos interpretam e os nossos três da frente, os avançados e o ponta, os extremos e o ponta interpretam. Porque projetar e fixar os alas e os extremos adversários na mesma linha, na última linha do adversário, é claro que tira-nos ali espaço para romper. Depende de se eles estão fixados numa linha de 6, mas da zona. Eles podem estar a 6 a meio do meio campo ou podem estar a 6 na linha da área, e aí difere um bocadinho. Agora, depois tem que haver inteligência da interpretação daquilo que nós queremos, essencialmente pelos extremos, como disse há bocadinho, porque nós depois, se os extremos baixarem e conseguirem pegar na bola e ficar de frente para a linha defensiva adversária, mesmo sendo uma linha de 6, vai haver ali sempre alguém a saltar, a criar espaços e depois tem que haver movimentos de ataque à profundidade, movimentos de marcações de profundidade curtas, ataque ao espaço e acho que isso dá-nos algum conforto para poder trabalhar esse momento e criar acima de tudo espaço nas meias, nas laterais dos médios adversários para poder circular à largura também. Ok. Vamos imaginar, você já disse que prefere sair de forma curta. Vamos imaginar que a sua equipa está desconfortável em sair de forma curta porque o adversário conseguiu pressionar de forma correta. Vamos dizer assim. Ahm, Quando é que você bate longo e se bate, ou melhor, porque deve ter certamente, não é? Ahm, Qual é a melhor forma para bater o pontapé de baliza longo? Fecha a equipa, abre a equipa, quer criar espaço, procura sobretudo o segundo das bolas. O que é que defende? Ok, por depende da questão estratégica muito, que é perceber quem é que temos na frente, quem é que temos como oposição a nós, se tem um ponta de lança, por exemplo, que é muito forte no jogo aéreo e nos apoios frontais a jogar de costas, posso privilegiar uma bola longa, mas para ele, esse jogador segurar e depois alguém entrar de frente para o jogo e ser opção para construir já numa zona mais alta, mas como tu disseste e bem, saltando a primeira pressão do adversário que estaria a ser eficaz e que nos estaria a causar problemas. Saltamos a pressão com uma bola mais longa, por exemplo, no ponta de lança, que a ideia aqui é tentar ficar com ela mesmo numa bola aérea e estando de costas para depois os médios pegarem de frente e depois construirmos a partir daí. Por isso, desculpa interrompê-lo, mas como é que os médios iriam pegar de frente? Já iam estar perto do portador da bola no Mais momento em que a bola é baixo e batida? depois crescer no momento da bola longa. Ok. Porque acho que se estiverem já muito subidos, vai ser aquilo que tu disseste, um jogo de segundas bolas, que é, não sabemos quem disputa a primeira e depois teríamos, a ideia aqui era dar espaço ao ponta para na frente dele não ter ajudas dos médios adversários, baixamos com os médios para atrair médios adversários, saltamos essa pressão e depois sim temos que ser rápidos a virar e a tentar ser opção para o ponta que eventualmente vai conseguir ficar com a primeira bola ou disputar uma primeira bola para onde nós queremos, para os espaços que criamos, para depois os médios pegarem de frente. A lógica seria um bocado essa. Em alternativa, podemos, não é o caso, não é aquilo com que nós nos identificamos mais e também não tem tanto a ver com, e tem um pouco a ver com as características dos jogadores que podemos ter, se porventura identificássemos num adversário algum lateral ou central com mais limitações, que é de orientação de apoios, de velocidade, se porventura tivéssemos um extremo com características
um extremo rápido, muito forte a atacar o espaço, podíamos jogar uma bola direta para pentear e para ir à profundidade, mas essa não é norma, não é padrão, pode acontecer estrategicamente, mas isso, como te disse, depende muito dos jogadores, do momento e da parte estratégica para determinado adversário. Ok. Pressão, homem a homem. O Mister somente tem a solução de pontapé longo ou tem outras soluções de forma curta para ultrapassar essa pressão? E acredito que o Boa objetivo pergunta, aí, se for uma pressão homem a homem, já teria os 7 jogadores na sua primeira fase. certo. A ideia, quando nos pressionam homem a homem na fase inicial, e no sábado, ou no sábado não, no último jogo do campeonato apanhámos um pouco isso, ainda que quando entramos com linha de três centrais, mesmo na primeira fase de construção, até no pontapé de baliza, tínhamos sempre superioridade de 3 para 2, porque o adversário nunca chegou a colocar 3 para 3. A ideia aqui não será é mais fácil ou é, é mais vantajoso ou poderá ser colocar uma bola um bocadinho mais longa nesse primeiro momento. Agora, há muitas formas de, de ultrapassar, ou há algumas formas de ultrapassar a marcação individual, de homem a homem. Depende, como já disse, das características dos teus jogadores. Se tiveres um lateral que seja rápido e explosivo, os extremos adversários normalmente também não são jogadores tão agressivos e tão eficazes defensivamente, ou seja, às vezes o lateral consegue ultrapassar o adversário direto numa bola no corredor de 1 para 1, médios a receber de costas mesmo com pressão. Se há muita marcação individual, há poucas coberturas, logo um médio que seja forte a roubar sobre ele próprio consegue também desbloquear médios adversários. Combinações a dois, tabelas simples, 1-2 desbloqueiam uma marcação individual muitas das vezes. Ou seja, há muitas estratégias. Agora, há aqui coisas que influenciam e que limitam e condicionam a tua tomada de decisão, a tua treinador e depois a dos atletas acima de tudo. Podes passar essa mensagem? Não. Eles vão pegar homem a homem, marcação individual, vamos assumir, vamos escorrer riscos. Agora, o momento do jogo, o momento da equipa no campeonato, resultados, isso tudo influencia a confiança dos atletas e há momentos em que nós sentimos que queremos passar essa mensagem e eles assumem sem problema e as coisas saem, e há outros momentos em que, apesar da ideia estar lá e o princípio ser este, os atletas, se a primeira não corre bem, já se retraem um bocadinho, mudam um bocadinho o chip e vão um bocadinho para a segurança, que é não correr riscos, jogar uma bola mais longa, trabalhar a partir da segunda bola. Aquilo que nós queremos e que depois acontece no papel, muitas das vezes é difícil se manter. Costuma ser diferente. Mister, com o Rezende, eu reparei que você pressionou, e agora mais olhando para a parte defensiva, que você pressionou, e aqui corrigimos se eu estiver enganado, em 3, 1, um médio no equilíbrio, e depois a linha defensiva de 5. Minha dúvida é, isto é padrão, padrão não, vamos chamar comportamento geral para a maioria dos jogos, ou foi específico para o adversário? Uh, Se nos puder dizer, não é como é óbvio. Sim, nós tentamos condicionar dessa forma, sim. Houve ali, o Rezende joga numa estrutura que nós hoje em dia não vemos muito e isso influencia alguma coisa. Mas sim, esse foi o padrão, a tua análise foi correta, apesar de algumas das vezes conseguimos saltar com os alas a bater com os laterais adversários e os nossos extremos a pegar um bocadinho mais dentro, porque o Rezende jogava com dois avançados fixos, dois avançados no corredor central, o que daria vantagem para os meus três centrais, e isso aconteceu. Só que depois o losango do Rezende, os interiores davam muitas das vezes largura e acabavam por bater com os nossos alas, e nós muitas das vezes mantínhamos a linha de 5 para encaixar nesses 4 adversários. Mas numa primeira fase de pressão, normalmente pressionámos muito assim, com ponta, os dois extremos e um médio mais ofensivo e um médio mais no equilíbrio, sim. Depois vai depender do posicionamento dos extremos ou dos alas ou dos médios interiores, depende da estrutura do adversário, se a nossa profundidade dos laterais é mais subida ou é mais na linha de 5. Ok. Já agora, prefere orientar o jogo para fora, para dentro, depende do quê?
Depende. Prefiro orientar para fora, Porquê já agora? porque há condicionantes específicas das regras de jogo que nos levam a isso, que é a bola fora, o adversário está condicionado pelo corredor, pela linha lateral, a nossa fase o facto de nós jogarmos só com dois médios no corredor central também faz com que encaminhemos o jogo para fora, porque temos menos um jogador comparado com algumas das equipas com quem enfrentamos que jogam com três médios, tem um bocadinho a ver com essa parte. Agora depende também do adversário. Se percebemos que o adversário é claramente mais forte a jogar por fora ou tem jogadores com muita qualidade individual nos corredores e algumas limitações no corredor central, ou só jogar com dois médios que não têm muita relação com bola, etc., também podemos perfeitamente num jogo estrategicamente encaminhar o jogo mais para dentro para ganhar no corredor central e podemos transitar a partir daí. Eu pergunto isto porque é verdade aquilo que você disse, como é óbvio, quem está no corredor lateral não tem, se estamos no corredor direito, não podemos ter uma solução de passo para a direita, como é óbvio. Mas se orientarmos a pressão para dentro, se ganharmos bola em corredor central, principalmente numa fase inicial, estamos logo orientados para a baliza. Certo? E depois podemos falar do risco, que é se a bola, se matam logo a nossa primeira fase a nossa primeira linha de pressão, estão logo orientados para a nossa baliza e há contra-ataques rápidos, como é óbvio. E depois vou-lhe fazer outra pergunta, que é: o Mister alguma vez defende a marcação homem a homem ou prefere estar sempre equilibrado atrás com vantagem numérica? Eu Eu prefiro estar equilibrado com vantagem numérica, mas há muitos momentos em que nós temos que assumir o homem a homem e percebendo que podendo condicionar bem à frente, o homem a homem não é assim tão perigoso ou não é fatal defender homem a homem. Agora, se pudermos ter vantagem, é um princípio básico que é criar superioridades numéricas, quer atacar, quer a defender, para poder jogar. Se tiveres vantagem numérica zonal, onde quer que seja, tens mais probabilidades de conseguir jogar. E a defender, tens mais coberturas. É um bocado por aí. Se eu puder ter vantagem numérica, naturalmente que prefiro tê-la. Agora, se tiver que assumir as situações de 2 para 2 no corredor central ou na última linha ou 3 para 3, e isso acontece-nos muito quando jogamos com equipas com estruturas idênticas à nossa, não defendemos por princípio 5 para 3, defendemos 3 para 3 na última linha, assim como defendemos 3 para 3 na primeira, é quase um jogo de encaixe. É claro que depois tentamos criar aqui variações da nossa construção para termos superioridade e ocupação de espaços diferentes. Agora, sem bola, até acusamos ou batemos muitas vezes homem a homem, encaixamos. Ok. Falando aqui um bocadinho agora da transição defensiva, um, de que é que depende, ou melhor, como é que você gosta que a sua transição defensiva seja executada? Se depende dos jogadores que tem e se depende da zona do campo onde é executada. Ok. A ideia não é que dependa muito da zona do campo. A minha transição defensiva é uma reação forte à perda, é isso que nós procuramos, é fechar a bola rapidamente, pressionar o portador e condicionar as linhas de passe mais próximas. E condicionar as linhas de passe mais próximas, idealmente até um jogador nas costas do primeiro homem que está a pressionar, que é a primeira ligação da bola e que está, como eu te disse, nas costas do meu jogador que vai pressionar a bola. Se quem está atrás saltar, dar passos em frente, é ideal. A minha transição defensiva ideal é esta: é fechar a bola e dar passos à frente. Toda a gente, encurtar, fechar espaços para os jogadores que estão à frente do homem que está sem marcação e nós encaixarmos e matarmos a transição dessa forma, recuperando logo a bola. Não conseguindo fazer, porque perdemos a bola numa zona em que temos inferioridade numérica, o adversário conseguiu rapidamente, após o primeiro passo para a frente, ou a tirar a bola da zona onde perdemos, aí tentar recuperar e transitar com a recuperação defensiva dos jogadores, transitar, meter mais gente atrás da linha da bola, e isso aí já é uma segunda opção, mas a ideia é recuperá-la rapidamente. Prefiro perder e ganhar e arriscar e correr algum risco a tentar ganhar logo a bola do que entrar logo em organização e baixar o bloco. Ok, nós treinadores gostamos muito de dizer que se não conseguirmos pressionar rapidamente, vamos agrupar e baixar as linhas e para estarmos confortáveis para voltar a pressionar. A minha dúvida é,
como é que eu, enquanto jogador, sei qual é que é o momento para baixar depois de estar a pressionar. Ok. E se temos tempo suficiente para fazer isso, caso não consigamos recuperar a bola, depois tentar reagir rápido. Porque muitas vezes Ah, podemos não ter. certo. Nós, o jogador, pronto, isso aí o jogador tem que conseguir, ou idealmente interpretar e perceber, que tu perguntaste quando é que o jogador sabe se deve baixar ou não, é perceber no espaço, no centro do jogo, onde está a bola, se temos condições para roubar ou não. Se não conseguimos rapidamente meter dois, três jogadores na zona da bola e criarmos ali situações de igualdade numérica ou até superioridade numérica para a bola não conseguir circular e não podendo roubá-la, pelo menos obrigar a que a bola seja jogada para trás e não para a frente, que o adversário não consiga progredir, seja em condução, seja em passe, ok? Se não estamos a conseguir isso, o jogador tem que perceber que está a equipa desequilibrada, já foram ultrapassados os dois jogadores que saltaram na pressão e que foram batidos, então pronto, o terceiro, digamos assim, tem que entrar em contenção para atrasar a progressão da bola e os outros baixarem e não é. Somos ultrapassados com o primeiro, com o segundo, e o terceiro vai outra vez, e vai o quarto, e vamos um de cada vez a ficar ultrapassados, não? Vai o primeiro, vai o segundo, a bola passa, ou a bola continua a progredir. Quem for agora tem que parar a transição, atrasá-la, demorá-la, e para dar tempo a recuperarmos posição e organizar. Ok. Já agora, transição defensiva, você prefere que os seus jogadores rapidamente saltem vários no mesmo portador da bola, o que acontecia, se eu não estou em erro, não quer dizer asneiras, mas com o Liverpool do Klopp, ou prefere que seja um jogador a saltar rapidamente, ou melhor, o jogador que esteja mais perto do portador da bola que salte rapidamente na pressão e os restantes jogadores retirem as linhas de passe à volta? Prefiro dessa forma, que é o jogador mais próximo da bola, não tem que ser aquele que perdeu, mas aquele que está mais próximo de onde a bola foi perdida ou foi interceptada pelo adversário, que salte. E todos os outros que têm jogadores que possam ser opção do primeiro passe, que saltem também e criamos ali um jogo de pares e que consigamos ter condições para. Hum, Idealmente será por aí. Pontualmente poderá haver uma situação em que estão dois jogadores onde a bola está e se saltarmos os dois, mais probabilidades de sucesso temos, mas não vejo que aconteça muito. Ok. Olhando agora um bocadinho mais para a parte do treino, pergunto-lhe muito concretamente, que tipo de exercícios é que executa mais no seu treino? Em que momento do jogo é que você acha que é mais trabalhado durante os seus treinos? Você vai me dizer todos. Eu pergunto-lhe quais é que trabalha mais? Ok. Uh, o que eu trabalho mais, sem sombra de dúvida, tem a ver com a nossa fase de organização ofensiva. Perdemos, ou seja, despendemos muito tempo na primeira fase de construção, na fase de criação e também no último momento, na fase de finalização, mas aquilo que perdemos mais tempo, gastamos mais tempo das nossas unidades de treino, tem a ver com a organização ofensiva. Mas trabalhamos também muitos momentos de organização defensiva, momentos de transição, exercícios de transição defensiva e ofensiva, esquemas táticos, pronto, é que te disseste, trabalhamos, acho, a todos os momentos, com predominância na parte ofensiva, sim, sem dúvida. Ok. O seu microciclo é feito de quantos treinos? E o que é que trabalha mais ou menos em cada dia? Sendo que, como é óbvio, isto depende de mil e uma coisas. Ok. Normalmente o nosso morfociclo tem 6 treinos, ok? Folgamos um dia por semana, que é o dia 2, terça, o, o mais 2, folgamos no mais 2. E primeiro no mais um há um treino de recuperação ativa dos jogadores utilizados, equilíbrio de cargas para os jogadores que não foram utilizados ou pouco utilizados e trabalhamos aí para quem jogou, como te disse, recuperação ativa. Tentamos ter ali alguns momentos com tempos de exercitação muito curtos, intensos, mas muito curtos, que repliquem as ações de jogo, jogos reduzidos, 3 para 3, 4 para 4, 5 para 5, ou exercícios até de posse de bola
onde quem jogou também é utilizado, mas como te disse, tempos de exercitação muito curtas e recuperações muito longas. Há sempre ali também momentos da parte lúdica. Uh, e pronto, a análise do jogo anterior também é feita normalmente no mais um. Um, e é isso. No mais três ou no menos quatro, se a preferirmos, temos os exercícios mais de atenção, jogos mais reduzidos, continuamos com os jogos reduzidos e trabalhamos aqui sobre princípios individuais, ações técnico-táticas individuais, exercícios de orientação dos apoios, recepções orientadas, contenção, desarme, coisas mais micro, que achamos que os Ok. jogadores podem evoluir e crescer, ok? Em jogos muito reduzidos, situações de 4 para 4, 5 para 5, no limite 7 para 7, e também podemos começar com ações de 1 para 1, 2 para 2, 2 para 1, 3 para 2, é um bocadinho por aí. Menos 3 dia da duração, macro princípios, organização coletiva, quer ofensiva, quer defensiva, espaços grandes, relações numéricas grandes, normalmente situações de 10 para 10, mais guarda-redes, eh, e aí trabalhamos os momentos todos, ok? Podemos numa semana ou num microciclo dar mais tempo à organização ofensiva e mais foco nesse momento, se percebermos que se calhar essa parte começa a estar um bocadinho daquilo que queremos e estamos a precisar trabalhar mais a organização da linha defensiva, também podemos fazê-lo nesse dia. No dia, no menos 2, damos mais tempo, mais valor, ou predominantemente exercícios de transição, ações rápidas, muitos exercícios de finalização e esquemas táticos. No Ok. menos um, quase só velocidade de reação, exercícios mais lúdicos também, e a parte, o plano estratégico para o jogo. Ok, quando você diz o plano estratégico é algo, ou seja, são comportamentos padronizados muito, vamos chamar a trote ou a passo, é isso? Eu não diria padronizados, como é estratégico, tem muito a ver com aquilo que o adversário Sim. esperamos que aconteça. Mas sim, tem a ver com um ritmo de exercitação mais baixa, parte estratégica, o que é que mudamos na primeira fase de construção, que dinâmicas é que procuramos ajustar em relação àquilo que já trabalhamos, mas que para aquele adversário específico podemos ajustar, aquilo que estávamos a falar no início da nossa conversa, em vez de amanhã, numa primeira fase, em vez de construirmos a 4 ou a 3, vamos construir a 5, porque o adversário supostamente vai saltar com os extremos mais à frente ou mais baixo, vai saltar com dois nos nossos centrais, ou vai saltar com ponta de lança, tem superioridade no meio campo ou não, tem igualdade, salta contra o meio campo está a 2-1 ou 1-2, pronto, tem um bocadinho por aí, a parte estratégica, definimos ali alguns comportamentos, de que é que ajustamos perante o adversário que vamos apanhar no dia seguinte. Ok. Mister, pergunta específica. Quando você faz os esquemas estáticos ou bolas paradas, como quiser chamar, o Mister faz com transição ofensiva e defensiva ou faz somente bolas paradas? Há dois momentos. Já fiz das duas formas e não tenho isto fechado, não é sempre assim, nem sempre assado. Ok. Ou seja, há dias em que metemos a bola parada num exercício de jogo, ok? Podemos até definir dois momentos, ou seja, a primeira é uma bola parada e a seguir repetimos, mas a segunda repete e dá continuidade ao jogo. Fazemos duas bolas paradas em que na segunda continuamos. Há dias em que fazemos a bola parada e corre logo, e há, essencialmente no menos um, trabalhamos muito bola parada, só a bola parada, ou seja, repetimos, quebra, repete outra vez, quebra, e vamos por aí, não há transição. Mas gosto e acho que faz sentido fazer com a transição também. Mister, pergunto-lhe agora, passando um bocadinho o treino, quais é que acredita que são as suas maiores lacunas enquanto treinador? A pergunta é complicada. Hum,
o que eu às vezes sinto que podia crescer e tem naturalmente é algo que nós estamos sempre a considerar e a pensar, e que era muito importante. Acho que o treino cada vez ou o treinador cada vez está numa posição em que a parte da gestão do grupo, da liderança, é mais importante. Já começa a haver muita gente competente na parte do treino, do auxílio do treinador, na elaboração de exercícios, em tudo o resto que envolve o que é preciso para treinar. A parte da gestão do grupo e da liderança, da proximidade, da relação que se cria com os jogadores, acho que é algo que cada vez tem mais peso, e é esse é um aspecto onde eu acho que conseguiria, ou tenho como ambição, melhorar e ser um bocadinho melhor, ter uma proximidade. Eu sou uma pessoa reservada por natureza, e então às vezes é difícil criar uma empatia grande no primeiro impacto com os jogadores. Só com o tempo, só com o conhecimento já dos jogadores sobre a minha pessoa e minha sobre a deles, é que começamos a criar alguma proximidade, alguma ligação, e acho que é algo onde eu poderia trabalhar para que isso começasse a acontecer com mais naturalidade, mais fluidez, ser um bocadinho mais próximo, mais aberto, relacionar-me mais com eles, e acho que era por aí a curto prazo quando eu gostava de crescer. Ok, mas você acha já agora, um tema interessante, você acha que a sua primeira interação com o jogador deve ser logo de enorme empatia, enorme carisma, enorme preocupação? Acha que deveria de ser tão impactante? Não te sei responder a isso, sinceramente. Se fosse dessa forma, se as coisas seriam muito diferentes. O que eu sinto e é que as sensações que eu tenho e aquilo que me vão passando, que me vão transmitindo, é que às vezes sou um bocadinho distante. E distante não é no mau sentido, ou não é no sentido de que tipo, não quero saber, não tenho Claro. preocupação, não é que sou indiferente, ok? Mas acho que se numa primeira fase ouvir mais, chegar mais perto, tentar conhecer melhor mais rapidamente, acho que pode ser importante. Ok. Pergunto-lhe isto porque eu acredito que cada jogador é muito diferente, lá está. Nós podemos ter jogadores que queiram um primeiro impacto, do treinador e queiram logo um treinador mais preocupado, mais alegre, mais divertido, e podemos ter os outros que olhem para isso até de certa forma com um certo desdém, a pensar tipo, olha, este gajo já está a chegar aqui, já quer ser tudo e mais alguma coisa. Por isso é que eu estou a perguntar, até que ponto é que é vantajoso ser uma coisa ou ser outra? Acho que não há propriamente um estilo muito bem definido e acho que bem de cada um. Desde que depois os jogadores conheçam o seu treinador, acho que não há um estilo perfeito, vamos dizer assim. Na minha opinião, atenção. Mister, eu gosto muito de obrigar os treinadores a pensarem sobre o insucesso. Portanto, eu pergunto-te aqui, num cenário hipotético, bate na madeira. Vamos imaginar que o Mister passa por uma série de derrotas, ok? Que tipo de estratégias é que pondera fazer para ultrapassar esta fase? Primeiro, acho que é importante fazer uma análise e perceber o porquê das derrotas, porque há momentos em que nós perdemos e até sentimos que a equipa tem bons comportamentos, quer de questões técnico-táticas, quer de questões cognitivas, ou seja, os jogadores são resilientes, são disciplinados, são altruístas, pronto. Há bons comportamentos individuais e coletivos, e, e a equipa faz aquilo que se pretende e tenta seguir um bocadinho o plano e a ideia de jogo, ok? Mas a bola não entra, as coisas não estão a acontecer, e aí há uma forma de atuar. Se porventura as derrotas estão a surgir porque aquilo que referia atrás não está a acontecer, ou seja, não estamos tão comprometidos, tão ligados, não estamos a ter comportamentos adequados, pouco concentrados, pouco responsáveis, muito reativos e pouco ativos, má tomada de decisão, ou seja, pouca ligação com aquilo que é trabalhado durante a semana, depois com aquilo que acontece no fim de semana, aí acho que o caminho ou a ideia tem que passar de outra forma. Pronto, no fundo é tentar perceber isto
e depois, consoante isto, tomar decisões em relação ao modo de atuar. Para ser um bocadinho mais específico e objetivo, se tu não estás a ganhar, acredito muito nisto, é porque a equipa não, as ideias não estão a ser adequadas àquilo que são os teus jogadores, ou ao campeonato onde estás inserido, ou ao contexto onde tu estás, e aí podes ter que ajustar coisas no teu trabalho, na forma de jogar, na forma como transmites. Ou então os jogadores não estão a aderir à ideia, estão um pouco desconfiados e hesitam, têm dúvidas, andam ali um bocadinho, ora fazem aquilo que lhes pedes, ora mudam completamente o chip porque ficam desconfiados e aí se calhar pronto, o plano da atuação é um bocadinho diferente, é preciso se calhar juntar as tropas, passar-lhes um bocadinho a palavra, perguntar quais são as sensações, dar-lhes um bocadinho também a responsabilidade de perceber e interpretar aquilo que está a acontecer, sendo que no fim depois tu é que vais ter que tomar uma decisão final em relação ao caminho a seguir, mantens a ideia, ajustas o que ajustas consoante o feedback dos atletas. Pronto. Depois, a forma de estar geral, há coisas que, e isto é um lugar comum, que é as questões do compromisso, da atitude, do empenho, que têm que estar sempre presentes, mas que nós por vezes observamos que falta ali qualquer coisa que sentimos que podiam dar um bocadinho mais, mas se calhar, enquanto treinador, enquanto equipa técnica, não estamos a chegar aos jogadores de maneira a que eles se disponibilizem e se motivem, não estamos a encontrar a forma de fazer com que eles acreditem, que eles façam mais qualquer coisa do que aquilo que estão a fazer até o momento. E aí, se calhar, é chegar um bocadinho mais perto dos jogadores, ir mais ao encontro deles na questão socioafetiva, relacionar-nos mais para perceber como é que conseguimos dar com que eles dêem o clique e consigam mudar alguns comportamentos. Ok. O Mister, enquanto treinador, sente-se durante a época ou durante o jogo, alguma vez desmotivado ou mais estressado por alguma razão? Em que sinta que, de certa forma, esse tipo de sentimento está a prejudicar as suas decisões? Sim, sinto momentos de grande stress, porque isto é algo que eu levo muito a sério, é algo que eu adoro fazer e que mexe muito comigo. E quando as coisas não correm de acordo com aquilo que é idealizado, que é trabalhado, que é preparado, há ali momentos de stress, de ansiedade, de tentar perceber o caminho ou que decisões é que temos que tomar para que as coisas fluam de outra forma. E sim, acho que isso acaba por depois também influenciar um bocadinho uma outra decisão. Se estás mais estressado, se estás mais condicionado naquilo que é o teu comportamento diário ou naquilo que tu observas, acho que também te pode influenciar depois na tomada de decisão, acho que sim. Ok. E sim, já senti stress ou sinto em muitos momentos. Posso lhe perguntar concretamente, mais ou menos, em que situações? Não precisa ser casos específicos, mas casos padronizados, sei lá, quando sofre um golo, quando está a perder até minutos X, quando está com uma série de derrotas, esse tipo de exemplos. Eu acho que é natural ou é normal quando os resultados não correspondem ou não são aqueles que nós pretendemos para determinados objetivos que sintamos mais nesse momento, porque nós treinadores sabemos que estamos sempre a prazo. E a realidade é esta, não é só hoje em dia no nosso contexto ou na nossa realidade em Portugal, mas no estrangeiro. Nós vamos ser despedidos, não sabemos é quando. Então, no fundo, só há um que nunca é ou que nunca foi, por isso a lógica é um bocado esta. Agora, tu não sabes se vais ser despedido ao fim de 5 jogos ou na próxima época. Agora tu sabes que vais ser despedido. Se atingir os objetivos, até podes eventualmente mudar para um contexto superior e mudar de clube. Se as coisas realmente correm de acordo com o planeado e com o projetado e fazes uma boa época, podes-te manter no clube e subir divisão, mas hoje em dia a realidade não há treinadores que fiquem 4, 5 anos no mesmo clube. Por isso, nós no fundo estamos a adiar ao máximo possível esta questão
E claro, sabemos que 3, 4 derrotas ou 4 jogos sem ganhar, com 3 derrotas a um empate, que ficamos sempre mais condicionados e que as pessoas desconfiam do nosso trabalho, porque e isso agora depois também depende muito do contexto onde trabalhas, Claro. porque há clubes amadores ou nos clubes amadores das vezes é difícil haver um acompanhamento diário do trabalho feito, conhecer as pessoas que estão à frente e a maior parte dos clubes não tem um projeto a médio e longo prazo. São projetos a curto prazo em que os resultados ditam um bocadinho o que é a lei ou o que é os procedimentos, seja por decisões da direção, seja por influências dos adeptos, seja do que for. Não há paciência ou não há um alinhamento para, não, este é o nosso caminho e nós sabemos que isto vai demorar um ano ou dois, mas durante um ano ou dois o objetivo é estar. Atenção, contra os treinadores falo também, porque nós também não nos comprometemos a longo prazo com os clubes, ou seja, nós também temos ambições e normalmente se nos surge um projeto, também largamos um projeto melhor, também largamos o qual estamos inseridos porque vamos para melhor. É mais fácil aceitar, digo eu, essa questão e normalmente até a abertura dos clubes, de que pronto, o mister, vai para melhor, tudo de bom, obrigado por tudo aquilo que fez por nós, etc, etc. E até há uma maior abertura, mas até nós também podíamos pensar às vezes um bocadinho diferente, do género, não, olha, temos aqui um projeto há 2 anos, para o bem e para o mal, eu vou cumpri-lo. E sabendo que se houver momentos menos bons, que se calhar o clube nos vai segurar, e quando houver momentos muito bons, se calhar somos nós que vamos dar continuidade e seguir a linha do clube. E no fim dos 2 anos, então, reavaliamos e percebemos se é para continuar ou se é melhor ficar por ali. Ok. Mister, chegamos então àquela parte da conversa em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra, de tentar responder sem justificar muito, ok? Ok, Treino ou jogo? jogo. Guarda-redes forte no controle de profundidade ou com bom jogo de pés? Bom jogo de pés. Meio campo a 2 ou a 3? A 3, Folga no dia mais um ou mais dois? mais 2. Golo em organização ou transição ofensiva? Organização. E agora individualizando. Pedro Neto ou Trincão? Boa questão. Trincão. Ok? Pavlidis ou Samu? Pablo. Katam ou Kenda? Pequeno. Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Jorge Jesus. Guardiola ou Mourinho? Guardiola. Mister, para terminar, qual é a sua visão de jogo? Minha visão de jogo. Eu sou um bocadinho um romântico. Eu gosto de uma ideia de jogo que privilegie a bola, que privilegie o ter o controle do jogo, com um jogo para a baliza adversária, ok, ofensivo, mas não gosto do jogo partido, do jogo de transições, gosto que os jogadores depois se sintam confortáveis e que entendam. Eu sou muito de passar ideias, ou seja, eu gosto que os jogadores interpretem, percebam o que é que está a acontecer, não gosto de fechar e dizer tem que ser por aqui, por ali, por lá. Gosto, no fundo, de passar a ideia do que é que eles percebam o jogo, que eles entendam o que está a acontecer, onde é que há espaços, onde é que há superioridades. Acho que gostava que eles sintam o mesmo prazer em ter a bola e de jogar o nosso jogo que eu sinto. Acho que isso me faz um bocadinho realizado quando percebo que os jogadores gostam de jogar aquele jogo que nós trabalhamos. E gostam de ter a bola, gostam de ser ofensivos, gostam de dominar o jogo com bola, e é um bocado por aí. Acima de tudo, que eles sintam prazer e que se identifiquem com aquilo que é a nossa forma de estar, com e sem bola, a nossa forma de jogar, recuperá-la rápido, mas acima de tudo que lhes dê prazer estar no campo e que adorem o jogo como eu gosto. Mister, muito obrigado. Obrigado, Rafael, foi um prazer.
Publicidade final, novamente ao livro Sucesso em Sucesso, já sabem, o link está aí na descrição. Para além disso, podem comprar também nesse link o livro Roger Ball, o Benfica de Schmidt, e vocês vão perguntar: Rafael, mas Roger Schmidt, viste como é que ele saiu do Benfica, saiu a mal, se calhar não foi o melhor treinador que passou pelo Benfica. Eu dou o argumento de quem foi o único treinador que foi campeão pelo Benfica nos últimos 6 anos. Pronto. Não quer dizer que ele seja perfeito, mas alguma coisa de bom ele terá certamente feito, e é isso que eu discuto também no livro. O que de bom e de mau ele fez na época em que o Benfica foi campeão. Obrigado a todos, já sabem, tenho lá Roger Ball, mas também não se esqueçam Sucesso em Sucesso. Obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da conversa. Forte abraço a todos.